Vamos abrir a palavra de Deus. Obrigado, louvor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, perdão. Marcos 9. Existe um relato aparentemente de uma cura, mas na verdade, de uma libertação, mas na verdade é uma libertação e uma cura. É porque às vezes os nossos olhos não se abrem para aquilo que não está tão explícito. Só pode ser visto pela fé, quando o Espírito Santo deseja nos mostrar. Marcos capítulo 9, versículo 14. Talvez na sua Bíblia esteja aí como título O Jovem Lunático. Um menino que a Bíblia não diz o nome, mas que já não era tão menininho assim. Mas desde menino tinha um problema espiritual. Esse problema espiritual certamente mexeu com seu pai. Quem é pai e mãe aqui, ao longo do texto vai entender o que eu estou falando. E aí Jesus entrou no negócio. Antes de Jesus, algumas pessoas. E as pessoas não puderam. Mas quando Jesus entrou, mudou. Às vezes na nossa vida é assim. Ele permite que pessoas cheguem primeiro, mas elas não, por algum motivo, não alcançam sucesso. E aí a gente entende que a palavra final é de Deus. Marcos capítulo 9, versículo 14 diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que discutiam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram, e perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Em outra tradução diz: para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos expulsar? E disse-lhe: Esta casta não se pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Diga amém, irmãos. Sente-se, por favor. Mas não desvie a sua atenção. Eu queria pensar com os irmãos nesse texto tão conhecido. Certamente
a grande parte dos irmãos que aqui estão, já ouviram falar desse menino. Não apenas desse menino, mas desse pai. Desse pai que tem um menino com problemas espirituais, surdo e mudo. Esse menino que por vezes é tomado por uma manifestação demoníaca, e a ideia do diabo é matar o menino. Mas antes de matar o menino, talvez seja matar o pai. Porque que pai consegue lidar com uma situação tão horrorosa como esta que a gente acabou de ler? De um filho que desde ainda muito cedo tem problemas de manifestação demoníaca. Mas é muito interessante quando no livro de Isaías, capítulo 55, o Senhor diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus tem as suas maneiras de agir, e às vezes não, quase sempre nós somos tratados por Deus em circunstâncias, sem percebermos que estamos sendo tratados. Algumas vezes Deus vai tratando a gente, sem que a gente perceba que está sendo tratado, até que tratado de uma vez por todas a gente seja. Aí a gente percebe dizendo: puxa, isso era para tratar uma área da minha vida. Por que eu estou dizendo isso? O relato bíblico diz que Jesus está com Pedro, Tiago e João orando, de modo que lá embaixo não são 12, são 9. São 9 que estão aguardando, são 9 que não estão experimentando o que Pedro, Tiago e João estão experimentando no alto do monte, toda aquela glória, toda aquela manifestação, toda aquela presença. Mas lá embaixo tem um desafio que eles não conseguem lidar, um desafio que eles não conseguem vencer. Um pai que traz um filho terrivelmente atormentado por demônios. O relato diz que a possessão é tão terrível que joga o menino na água, e por vezes joga no fogo, e a ideia é matá-lo. Mas eu volto a dizer, antes de matar fisicamente o menino, a ideia do diabo é atingir o pai do menino. Existem circunstâncias que os filhos vivem numa guerra espiritual, que na verdade não é apenas o filho. A ideia do diabo é atingir o pai, angustiar a mãe, trazer depressão para o meio da família, porque o diabo é estrategista. Por isso a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Minha luta, sua luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. Pessoas por vezes são usadas e a gente não percebe. Circunstâncias que aparecem e que aparentemente são só consequências do acaso, mas que não são. É uma investida do diabo a fim de minar as nossas forças, a fim de roubar a tua fé. Qual pai, qual mãe consegue estar bem na sua plenitude, tendo um filho vivendo circunstâncias como esta? Então o que esse pai faz? Ele traz para os discípulos de Jesus e diz: olha aí, tenta me ajudar. Eu fico pensando que talvez os discípulos não foram a primeira tentativa. Quem sabe levou para outras pessoas, sem sucesso. Existem coisas na nossa vida que é só uma intervenção de Jesus, só um agir de Deus. E a boa notícia é que Deus não está de braços cruzados, assistindo a tua dor e indiferente a ela. A boa notícia é que o braço do Senhor não está encolhido.
A boa notícia é que enquanto esse pai sofre, Jesus não está dormindo, porque está escrito que o guarda de Israel não dorme e nem tosqueneja. Ele está de olho na situação, e quando ele descer do monte, alguma coisa vai acontecer de extraordinário. Ele vai fazer o que ninguém pode fazer. Ele vai fazer o que nenhum médico fez, o que os discípulos não fizeram, o que os pastores não puderam fazer. Quando Jesus entrar, vai fazer, vai acontecer. Os discípulos não conseguem operar esta obra de libertação. Então diz a Bíblia que Jesus está descendo do monte com seus discípulos. E de longe Jesus percebe um debate, uma discussão, um alvoroço. Alguns escribas discutindo, provavelmente escarnecendo dos discípulos, dizendo: vocês não são de nada. Que evangelho é esse que vocês pregam? Irmãos, e o mais vergonhoso é que Jesus já havia liberado poder e autoridade para que os discípulos operassem aquela libertação. Por isso que angustiou o coração de Jesus. Se você ler o texto, você vai ver Jesus aborrecido com os discípulos, dizendo: até quando eu vou viver no meio desta geração perversa? Ou seja, o mesmo poder foi liberado a mim e a você. E todas as vezes que a gente não assume a nossa posição no mundo espiritual, o coração de Jesus entristece. Mas que hoje você receba nesse culto de quarta-feira autoridade espiritual para operar na tua casa, para operar nos teus filhos, para operar na tua família, pelo poder e pela autoridade que é no nome de Jesus. Jesus desce e entra no meio da multidão. A multidão vem saudá-lo. E Jesus diz: o que está acontecendo aqui? O que vocês estão discutindo? Que debate é esse? Inútil. Esse não é tempo de entrarmos em debates inúteis. Não é tempo de ficarmos discutindo coisas que não vão levar a nada e a lugar algum. É tempo de vivermos o sobrenatural de Deus e sermos operantes pelo poder do nome de Jesus. Que as suas mãos sejam as mãos de Deus na terra, que a tua boca seja a boca de Jesus na terra. Esse é tempo de permitirmos sermos usados pelo poder de Deus, pela autoridade do Evangelho. E Jesus diz: o que é que vocês estão discutindo aqui? Perdendo esse tempo todo. E aí entra em cena um pai. E esse pai diz: Senhor, deixa eu falar. Senhor, sabe o que é isso tudo aqui? É porque eu trouxe o meu filho atormentado por demônios, e os seus discípulos. Olha que coisa, parece briga de marido e mulher. Olha aí, o teu filho. Ele diz: os seus discípulos não puderam fazer nada. Os teus discípulos e o meu menino continua do mesmo jeito. Ele podia dizer: eu já fui em tantos lugares, mas aqui na tua igreja, nos teus discípulos, eu achei que ia ter solução. Mas os teus discípulos não puderam fazer nada. Aí Jesus pergunta para ele: quanto tempo? Eu queria que você prestasse atenção nessa pergunta de Jesus. Há quanto tempo que isso acontece? Irmãos, para pensar. Um menino endemoniado, um menino sofrendo, um debate horrível. E Jesus faz uma pergunta aparentemente sem nenhuma importância. Que importância tem? Se foi ontem, se foi mês passado, se é desde o ano passado. Um fato é que o menino está ali e um problema está ali. Só que antes de libertar o menino, Jesus vai tratar o pai. Jesus vai curar o pai. Para Jesus não faz diferença quanto tempo, mas para aquele homem faz diferença para fora. É terapêutico isso. Alguém diz assim: pastor, todas as vezes que você ora, que você gasta tempo de oração, você recebe? A maioria das vezes eu perco. O problema de muita gente é orar para ganhar. A gente precisa orar para perder. Perder coisas que a gente precisa perder.
aquele homem precisa pôr para fora. Enquanto ele está colocando para fora, algumas coisas estão saindo dele. Ele também está sendo liberto. A desesperança, a falta de esperança, de ter batido em tantas portas, de ter tentado tantas vezes sem sucesso, ele agora está pondo para fora. Quem sabe esse homem não tinha quem o ouvisse, e agora ele encontrou Jesus dizendo: mas quanto tempo? Conta a história para mim. Já já eu vou operar, mas antes vai contando a história para mim. O milagre não acontece quando Jesus expulsa o demônio. O milagre começa acontecendo quando Jesus trata o coração triste de um pai que sofre por ver um filho naquele estado. Irmãos, para pensar. Você que é pai, é uma visão horrorosa. A dor de um pai, de ver um filho vivendo, e a impotência de não saber o que fazer. Jesus estava olhando muito mais além do que os discípulos estavam olhando. A coisa não era pontual. Se o diabo, na verdade, queria afetar também os pais, e os discípulos achavam que o negócio era só com o menino, Jesus estava olhando mais além, e estava dizendo: eu conheço a estratégia de Satanás, mas eu vou desbaratar o inimigo, eu vou consertar tudo que ele vem destruindo até aqui. Eu venho lhe dar uma notícia, querido: Deus é poderoso para restaurar, para refazer todo o dano causado pelo diabo em áreas da tua vida. Jesus disse: quanto tempo esse menino está assim? Aí o pai diz: desde a infância, desde pequenininho. Aí olha como esse pai precisa ser tratado. Então, Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda. Irmãos, não julga esse pai não. Isso é o desespero de um pai. É a sinceridade de um homem que já sofreu tantas tentativas frustradas, que ele tem dificuldade em crer. Se eu e você não vigiarmos, as perdas que a gente sofre minam a nossa fé. As orações não respondidas, ou respondidas com não, faz a gente perder a fé nas próximas orações. E eu estou pregando aqui hoje para gente que tem coragem de assumir a sua humanidade e enfrenta os mesmos desafios que eu enfrento. Ele diz: Senhor, se o Senhor pode, faz por favor. Aí na outra versão bíblica diz assim: se eu posso. Se eu posso. Tudo é possível ao que crê. Você crê? Aí olha que coisa estranha. Eu não sei, mas para mim é. Ele diz assim: eu creio, vírgula, me ajuda na minha incredulidade. Espera aí, ou você crê, ou você tem incredulidade. Olha como que antes do menino aquele homem precisa ser tratado. Jesus, antes de fazer um milagre na nossa vida, reúne a gente aqui numa noite como essa e trata a gente, para a gente poder sair daqui com a fé inteligente, com a fé concreta, com a fé substancial, para a gente sair daqui e saber de fato e de verdade se crê ou se não crê. E se não crê, é saindo pedindo para crer, e ao ouvir a palavra, essa fé é gerada dentro de você, e aí você sai substancialmente crendo que Deus pode fazer. Mas esse homem diz: Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Olha como que esse homem precisa ser tratado. É um pai sofrido. Podia ser uma mãe sofrida, uma avó, um pai de família que vê os filhos perdidos, uma mãe que já não sabe o que fazer para sustentar essa família, que com garra e pela graça e misericórdia de Deus, ela vem lutando. Sabe o que eu entendo quando ele diz: Senhor, eu creio, ajuda na minha... Não há contradição nisso. Ele tá, é como se ele dissesse assim: Senhor, eu creio, mas não sei se creio como deveria crer. Não sei se a fé que tenho é a suficiente para esse milagre. Ou em outras palavras: Senhor, eu creio que Tu podes, talvez não tenha tanta certeza se Tu vais. Eu não sei você, mas eu já lutei tanto com esse sentimento de crer que Deus pode,
mas em alguns momentos não crê tanto que Ele vai fazer. Porque são coisas diferentes, já parou para pensar? Eu creio que Deus pode, mas não creio com tanta força que Ele vai fazer. Algumas pessoas creem para a vida dos outros, mas elas não creem. Então esse homem disse: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu preciso crer mais do que eu creio. Irmãos, eu já tive diante de desafios que eu queria muito crer como deveria, mas a fé que te falta para a operação de um milagre não é a fé que te falta para servir a Deus. Você continua servindo o Senhor. O lindo é a sinceridade com que a gente se apresenta diante do Senhor. Ele diz: Senhor, me ajuda, eu preciso de ajuda. No princípio da conversa, o problema eram os discípulos, agora o problema é ele. No princípio ele dizia assim: os teus discípulos não puderam fazer nada. Agora ele está dizendo: Senhor, depois desse diálogo aí, ajuda a minha incredulidade, Senhor. É quando a gente para de ficar transferindo responsabilidades. É quando a gente para de ficar culpando pessoas pelo fato de alguma coisa não ter acontecido ainda, e a gente se coloca diante de Deus em sinceridade, e diz: Senhor, se eu acreditar, acontece, então me ajuda na minha incredulidade, me fortalece aí, Senhor. Esse menino, se eu cresce mais, não precisava dos discípulos, eu diria, em nome de Jesus, vai embora, iria. Então não precisava que um evangelista, que um obreiro, que o pastor, que o apóstolo viesse aqui: Senhor, ajuda na minha incredulidade. E eu, como sacerdote da casa, vou dizer para os demônios: arrumem as malas e vão embora, porque esse lugar aqui é consagrado ao Senhor. É a mulher que vai assumir a sua posição diante de Deus. Mas para isso é preciso se humilhar e dizer: Senhor, me ajuda. Eu te sirvo, eu creio no Senhor, mas talvez a minha fé não seja suficiente. Então esse diálogo que Jesus puxa com ele, que Jesus abre, é para tratar o coração desse pai, a alma desse pai. Se esse pai fosse, a Bíblia não diz, não dá muitos detalhes, mas se ele tivesse sido bem sucedido financeiramente, não ia adiantar absolutamente nada. Ele tinha tudo, mas olhava para o filho, e o filho atormentado. Sua alma foi se angustiando. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir, para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda a gente, Jesus. É a oração desse homem. Ele não diz: ajuda meu filho. Ele diz: Senhor, tem compaixão de nós, ajuda a gente. O meu filho está assim, e é por isso que eu estou assim. Por isso eu adoeci pelo problema do meu filho. Então me ajuda, Senhor. Jesus diz: traz o menino. Quando o menino entra na presença de Jesus, o demônio se manifesta. Ele espuma, ele dá uma convulsão novamente. E Jesus disse: vai embora. Acabou a bagunça, acabou a farra. Eu não vou dizer se, porque Deus não joga palavras no ar. Se essa palavra está sendo pregada é porque pessoas têm vivido desafios, não necessariamente esse desafio de manifestação, mas qualquer desafio que possa estar vivendo. E talvez seja uma ação espiritual. E eu quero, em nome de Jesus, que a palavra que Jesus liberou seja a palavra que será liberada aqui nessa noite. Alguém acredita nisso? A palavra de Jesus. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Jesus, vendo a multidão, corria, repreendeu o espírito imundo e disse: espírito imundo e surdo. Olha o que essa manifestação demoníaca produzia no menino: surdez. Emudecia o menino, de modo que ele não podia ouvir e não podia falar. Esse é exatamente o problema de algumas pessoas. Sabe por que eles não falam? Porque eles não ouvem.
Eu vou explicar para você que não entendeu. Algumas vezes a gente só vai conseguir falar a palavra certa quando a gente aprender a ouvir Deus. Paulo disse: eu criei. E como que eu criei? A fé vem pelo ouvir. Paulo disse: eu criei, por isso eu falei. Tem muita gente falando sem crer, e não crê porque não ouve. Então fala como se não falasse, emudeceu. Está na hora do Senhor liberar a palavra dele através da tua boca, porque hoje, nessa quarta-feira, você está ouvindo o que Deus está dizendo. E quando você abrir a boca, você vai falar com propriedade. Sabe por quê? Porque você ouviu o que Deus disse. Então a tua palavra será a repetição da palavra de Deus. E o diabo não vai ter que respeitar a tua palavra, mas a palavra de Deus na tua palavra, a palavra de Deus na tua boca. É isso que vai surtir efeito, é isso que vai fazer diferença, porque a palavra de Deus é poderosa. João escreve dizendo que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Ele fala e acontece, é o haja de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, ouça para que você consiga falar. Tem gente que não consegue falar, porque não conseguiu ouvir. Ele até escuta. Então a Bíblia diz que Jesus diz: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que a multidão dizia: morreu. Piorou o negócio. Jesus, tomando o menino pela mão, o ergueu e o levantou. É isso que acontece quando a libertação chega. Jesus ergue e levanta. Eu não sei quais os desafios que pessoas aqui dentro hoje estão vivendo, mas quando a palavra de Deus é liberada, Jesus ergue e levanta. Isso que está te fazendo sofrer, mãe, isso que está te fazendo sofrer, pai, uma palavra de Jesus vai pegar esse menino, vai pegar essa menina, vai pegar essa família, vai erguer e vai levantar, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé, no nome de Jesus. Quem crê, vai glorificando e exaltando o nome de Jesus. Ele liberou a palavra, os discípulos não puderam, os vizinhos não puderam, os médicos não puderam. Jesus desceu do monte e disse: qual o problema que está acontecendo aqui? Diz para mim o que está acontecendo, que eu vou resolver. Eu vou sarar aqui, ó. A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu vou libertar esse menino, mas eu vou sarar esse pai, porque Jesus não melhora, Jesus resolve. Jesus, sua situação não vai melhorar, ela vai resolver, em nome de Jesus. Não é assim: estava uma dor muito forte, agora está uma dorzinha pequena. Não, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu quero falar com você que está aqui, que já serve o Senhor. Feche teus olhos, por favor. Talvez tudo que você precisa dizer para Jesus é isso: Senhor, eu creio. O Senhor sabe que eu creio, mas talvez eu não creia do jeito que eu deveria crer. Então me ajuda na minha incredulidade. Eu não vou culpar os teus discípulos não, Senhor. É bem verdade que eles não conseguiram fazer nada, mas eu também não consegui. Então me ajuda na minha incredulidade. Eu quero ser mais operante, Senhor. Senhor, o meu filho essa luta vem se arrastando há tanto tempo, Senhor. Eu estou fraco, estou cansado, Senhor. Oh, irmãos, a esperança demorada enfraquece, diz a Bíblia. Eu vou repetir, eu não sei você, mas eu já me vi em desafios que eu acreditava que Deus pode, como acredito que Deus pode fazer qualquer coisa, mas não acreditava que Ele ia fazer, e Ele fez. Então sabe o que eu e você temos que fazer hoje aqui? Não é fingir que somos a referência na fé, mas é sermos sinceros diante de Deus
e dizer: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Me ajuda, Senhor. Eu preciso crer mais. Enquanto aquele homem ia contando para Jesus, a sua alma ia desintoxicando, o seu coração ia aliviando, a bagagem ia sendo tirada dos seus ombros. Essa noite você pode colocar tudo nos pés de Jesus. Todo peso, toda dificuldade. Eu volto a dizer, é terapêutica. Oração também é terapêutica. É quando a gente conta para Jesus dizendo aquilo que Ele já sabe. Então a importância não é para Ele, é para a gente. A necessidade não é dele, a necessidade é nossa, porque a gente vai contar aquilo que Ele já sabe. Mas você vai sair dali livre de peso, livre de dor, em nome de Jesus. Eu não sei quais são os desafios que você tem vivido na sua casa, na sua família, na empresa onde você trabalha. Não sei em que área da tua vida, eu não sei, mas talvez hoje Jesus tenha trazido você aqui para tratar o teu coração, para dizer: conta para mim, há quanto tempo isso está acontecendo? Fala comigo. E o diabo não vai te adoecer. O diabo não vai te adoecer. Em nome de Jesus, o diabo não vai te adoecer. Quem sabe esse menino tem sido um problema. Quem sabe as coisas que essa menina tem feito. Quem sabe, eu não sei, seu casamento. Mas isso não vai te adoecer. Não vai. Porque Jesus vai libertar o menino, mas vai sarar você. No nome de Jesus, fale com ele aí.